Tudo começa quando a Ana Letícia chega no quarto da Ana Laura, entra e diz: minha nossa, até que fim eu encontro a minha irmã em casa. Se aproxima, dá um beijinho nela e diz que tem procurado ela e questiona por onde ela tem andado. A Laura diz que o que acontece é que ela está andando muito ocupada com a fundação. A Letícia pergunta se ela não vai hoje e a Laura responde que não, porque naquele mesmo dia ela terá aula de piano. A Letícia pergunta como que ela está se sentindo e a Laura responde que se sente bem e agradece por ela ter perguntado. A Letícia se surpreende por ela estar bem e questiona que imaginava que ela estaria chorando pelos cantos da casa e a Laura diz que não entende porque ela deveria estar chorando pelos cantos. A Letícia pergunta aqui como assim, lógico que é pelo que disse o detetive contratado pela avó delas, que por fim está tudo confirmado que a irmãzinha delas está morta. A Laura pergunta se é só por isso e a Letícia responde que é claro que sim e que está achando ela muito estranha ao vê-la tão assim, bem tranquila, e questiona se será que ela está assim bem tranquila, se é porque está sabendo de mais alguma coisa que ela não sabe. Depois ela coloca a irmã contra a parede e pergunta novamente se ela está sabendo de mais alguma coisa que ela, a Letícia, não sabe. Já a Merina, logo depois de ver o Santiago beijando a Letícia, ela entra em casa com ele e o Santiago diz a ela que sabe muito bem que ela está julgando ele erroneamente pelo que ela acabou de ver lá fora, porque a Letícia estava apenas conversando com ele e de repente ela beijou ele. A Merina interrompe ele e diz para ele que ele não tem que dar nenhuma explicação para ela, afinal de tudo a Ana Letícia é a esposa dele e que foi ela quem ele decidiu ficar, e pergunta se não é assim. O Santiago responde que sim, mas que precisa que ela entenda que ele não, mas a Merina nem deixa ele concluir e diz que o que ela acha terrível é ele brincar com os sentimentos de uma moça como a Ana Lúcia, que de verdade ama ele profundamente. O Santiago pede para que ela não diga o nome dela ali em voz alta, por favor. A Merina diz que ele deve ter tido algum motivo para ter que decidir ficar com a Ana Letícia, mas que ele não seja cruel e deixe de iludir aquela moça com uma coisa que evidentemente jamais será possível, porque isso na verdade a Ana Lúcia não merece. O Santiago pede para que ela não se preocupe porque ali está perfeitamente tudo bem claro. A Nerina diz que assim ela espera e de volta lá no quarto a Laura e a Letícia que ainda estão conversando, a Letícia diz que a Laura ficou nervosa com a pergunta que ela fez sobre ela e está sabendo de mais alguma coisa que ela, a Letícia, não sabe. A Laura diz que não, que é claro que não, mas o que acontece é que se ela disser o que está acontecendo, ela poderá se irritar e não é isso que ela quer. Não quer que ela fique brava. A Letícia, com a falsidade do cão, ela diz que a Laura já sabe que ela pode confiar nela sempre e pede para que então ela diga logo o que sabe, o que está acontecendo. A Laura diz que está bem e fala que está tranquila porque no coração dela ela continua sentindo que a Ana Lúcia está viva e repete que sim, que consegue sentir essa conexão entre elas duas e que por isso ela está se recusando a acreditar em tudo que o seu Evaristo disse a elas. A Ana Letícia, cheia daquela conversa ali, ela diz que sabe muito bem que se uma pessoa acreditar em alguma coisa com muita força, ela poderá se tornar realidade, mas que a realidade é que isso ali não vai acontecer. Já a Laura diz que isso se chama esperança e que essa nunca se perde. Agora o Santiago questiona a Nerina e pergunta a ela por que ela quer tanto se aproximar da família da esposa dele. Só que a Ernestina chega nesse exato momento sem dar tempo a Nerina responder a pergunta do Santiago. A Ernestina vai até a ela, lhe cumprimenta e diz que é muito bom ver ela ali. A Nerina responde que isso tudo é o contrário, porque o prazer é dela e agradece muito o seu convite. E depois a Ernestina pede para que a Leonor sirva a elas um café lá no escritório dela, por favor.
Depois a Ernestina pede para apresentar o marido de uma das netas dela, o Marcelo Salvaterra, e diz ao Marcelo que na verdade não é o Marcelo e sim o Santiago, como já dito aqui, mas ele tem que tirar onda de doido para assim não estragar tudo. E a Ernestina diz que essa ali é amiga dela, a Nerina, e eles, como se nunca tivessem se visto, se cumprimentam. E depois a Ernestina chama sua amiga para elas ir conversarem lá no escritório um pouco, pede licença e sai. De volta lá no quarto, a Laura diz à Letícia que ela está apresentando um bom humor e que fica muito feliz em saber que tudo está bem com ela e o Marcelo. A Letícia diz que as coisas não estão indo tão bem como ela gostaria, porque está sendo bem difícil conviver com dois homens ao mesmo tempo. A Laura se choca quando ela diz que está com dois homens ao mesmo tempo e pergunta o que ela está querendo dizer ali. A Letícia chama a atenção dela e diz que não é nada do que ela está imaginando ali, e a Laura diz que acha que já sabe o que ela está querendo falar ali, que é sobre a dupla personalidade do marido dela, não é isso? A Letícia, meio assustada, responde que sim, e agora ela quer saber como que ela sabe disso. A Laura diz que à noite foi procurar ela no quarto e quando chegou lá ela não estava. E aí ela pôde conversar um pouco com ele e que se surpreendeu quando ele falou um pouco desse problema dele. A Letícia diz que sim e que o pior de tudo é que um dia ele é o Marcelo, o homem quem ela se casou um dia, e que de um momento para o outro ele se transforma no Santiago, e um se lembra perfeitamente do passado e que o outro continua vivendo nas sombras. A Laura diz que imagina como isso deve ser tão doloroso para ela ter que ver o marido dela passar por essa situação ali tão difícil. A Letícia diz que não é nada, que ela pode acreditar que isso é bem divertido. A Laura fica chocada com ela falando assim e a Letícia diz que vai confessar uma coisa a ela e que às vezes ela prefere que o Marcelo nunca voltasse e que vai parecer muito louco o que ela vai dizer, mas acha que gosta muito mais da personalidade do Santiago. A Laura manda ela prestar bem atenção em tudo que ela está dizendo ali, porque o Santiago não existe, porque isso é uma invenção da mente do Marcelo e que isso é um fragmento da mente dele a curto prazo e que o Santiago é só um produto das poucas lembranças que ele pôde acumular durante esses 3 anos. E depois a Laura pergunta se ela entende isso. A Letícia fica todo o tempo debochando da Laura e pergunta se agora ela virou uma psicóloga. A Laura diz que o que acontece é que ela começou a pesquisar porque ela sabe muito bem como que ela é. A Letícia diz que sabe sim que ela é a nerd da família. E já lá na sala o Santiago está de bobeira ali e recebe uma ligação, atende e do outro lado da linha é a Ana Lúcia que chama ele de meu amor e o Santiago pergunta de onde que ela está ligando. A Lúcia diz que está falando lá do ensaio porque acabou de terminar e diz que comprou esse celular ali para que ele salve esse número e ligue para ela quando ele quiser. Mas o Santiago responde que já pediu para que ela se afastasse dele e a Lúcia aos prantos diz que já disse que isso ela não vai fazer e que não vai para lugar nenhum e que nem aceita que ele tire ela da vida dele assim, pelo menos enquanto ela souber que ele continua amando ela. O Santiago diz que ama ela e que sempre vai lhe amar, mas que eles dois têm que tentar acabar com esse sentimento e pede que, por favor, ela não volte mais a ligar para ele. A Lúcia pergunta se ele tem medo que a esposa dele volte a atender ela e o Santiago diz que não era ela da outra vez e sim sua cunhada. A Lúcia diz que precisa ver ele e quando poderá vê-lo. E o Santiago diz que nunca e simplesmente ele desliga o telefone.